Oi, nós estamos voltando com os nossos trabalhos aqui na página Estação da Luz Espírita, reunindo o maior número possível de trabalhos espíritas para suas pesquisas, seus trabalhos, seu deleite, de modo geral. E hoje nós estamos retornando, hoje são 21 de julho de 2020, nós estamos retornando com os trabalhos de Haroldo Dutra Dias. Nossos desafios na transição planetária, live da Federação Espírita do Distrito Federal, com Haroldo Dutra Dias, Rívia Fernandes Maia e Paulo Maia e Marilene Reis. Transmissão ao vivo, dia 11 de julho de 2020, pela FEB TV e a TV da Federação Espírita Brasileira, em parceria com a Rádio Fraternidade, TV Comunhão e outros canais que transmitem a live pela internet. A Federação Espírita do Distrito Federal traz Haroldo Dutra Dias para falar sobre o seu livro Despertar, que aborda o tema Nossos Desafios na Transição Planetária. Bom, trabalho imperdível. E nós o convidamos, primeiramente agradecemos você nos acompanhar aqui na página Estação da Luz Espírita e convidamos para nos acompanhar na reprodução desta live. Muito obrigado. O ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos, plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Federação Espírita do Distrito Federal, em parceria com a FEB TV, com a Rádio Fraternidade, com a TV Comunhão, com o Senol TV e tantas outras repetidoras do sinal. Agradecemos muito a participação e é uma alegria estarmos aqui. E hoje estamos aqui com o nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Paulo. Que alegria, viu? Obrigado pelo convite. É sempre bom participar de algum evento aí da Federação do Distrito Federal. Dar aqui também minha boa noite para a Rívia, para a Marcilene. Boa noite, já estamos fazendo sua carteirinha de sócio aqui da nossa federação, pois Haroldo. Você é um grande colaborador. Que honra, que honra. Estamos aqui com a nossa diretora de estudos, a Marcilene. Boa noite, Marcilene. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rívia. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí por todas as TVs aí, né? Todos os canais. Muito bom estar com vocês. E o nosso boa noite especial para o Haroldo, né? Nós estávamos dizendo assim que estamos com muita saudade dele, mas essa oportunidade de dialogar assim é muito boa. Em breve nós poderemos nos encontrar, né, presencialmente e abraçar e cumprimentar. Se Deus quiser, viu, Marcilene? A gente não vê a hora. Com certeza. A gente estava mal acostumado, te ver todo ano aqui, Haroldo, agora está difícil. Olha isso. A Rívia, nossa diretora do atendimento espiritual. Boa noite, Rívia. Boa noite, querido. Boa noite, Marcilene. Boa noite, Haroldo. Muito prazer, né, estar com você aqui hoje. Seja super bem-vindo e boa noite a todos que nos acompanham aí pelos canais de comunicação pela internet. Obrigado, querido. A todos que estão nos ouvindo, a gente está aqui com o Haroldo porque a gente quer conversar com ele sobre este livro. Isso. Acabamos de receber, ele acabou de ser lançado. Despertar, nossos desafios na transição planetária.
Haroldo, lendo o livro que a gente já leu aqui, devoramos em casa, parece que você trouxe aqui uma linguagem de um cafezinho na cozinha. Isso, Uma linguagem isso. fácil, uma linguagem simples. Qual que é a proposta desse livro que você, quando escreveu, dessa forma diferente do seu hábito de escrever? A Cláudia Saigusa, que é a editora, junto com o Luiz Saigusa, ela tinha me feito a proposta antes da pandemia. E ela tinha falado assim, Haroldo, a gente quer um livro que fale da transição planetária, mas que fale para todo mundo, que seja um livro acessível para todas as pessoas, né? E uma linguagem que trate com profundidade, que trate com cuidado do conteúdo, mas numa linguagem simples, para a gente atingir o máximo possível de corações. E aí eu acho que o livro ele já foi encomendado com essa característica. A gente fez, então, bem gostoso, para parecer uma conversa. A pessoa que está chegando na doutrina espírita, ou a pessoa que é simpatizante e quer aprender alguma coisa, ela vai encontrar um conteúdo embasado, fundamentado na obra básica, na obra subsidiária, mas numa linguagem gostosa, para ler assim, no fôlego, né? Então, começa a ler e não para. A diagramação também está muito bonita, está atraente, e, além de tudo, nós doamos o direito autoral para o Remanso Fraterno, que é a instituição fundada pelo nosso querido Raul Teixeira. Então, o livro ele está muito gostoso por isso, que a pessoa, além de aprender, de refletir sobre o conteúdo da doutrina espírita, ela também acaba auxiliando o Remanso Fraterno. Pois é, muito interessante. Eu vi aqui a dedicatória e a gente sabe que o Raul, desde que ele deixou de fazer aquelas viagens de divulgação, ele teve muita dificuldade de sustentar o trabalho do Remanso Fraterno, né? São várias crianças que ele sustenta lá no trabalho, promove, estimula, e a gente assim, fiquei muito feliz de ver essa sua iniciativa. E a Rívia, acho que anotou uma pergunta, né, Rívia, já aí do primeiro capítulo? Eu anotei várias, tá, Haroldo? E fiz questão de ler, assim, palavra por palavra, né? Bebi, eu acho que você fez uma conjugação da profundidade da doutrina, mas com a sutileza das histórias, de grandes vultos do espiritismo. Isso dá uma leveza para o leigo, para aquele que não tem a profundidade do conhecimento. Então, acho que você conseguiu atingir os corações mesmo, né? E é uma leitura que a gente começa e a gente só para quando termina. De tão cativante, né? Que é. Então, eu acho que ele atende muito, assim, o objetivo, né, que você colocou aí, que a própria Cláudia tinha te proposto. Mas a primeira pergunta é a seguinte. Há um episódio que você relata, né, vivido pelo Chico, em que Emmanuel lhe recomenda perdoar para eliminar as sombras que estavam em seu peito. Isso. E aí a pergunta é a seguinte: por que, Haroldo, é tão difícil perdoar? Essa história, eu quis contar essa história porque às vezes a gente vai falar do perdão e a gente tem uma tendência a lidar com o perdão como uma coisa teórica. E o perdão, na verdade, ele é um comportamento, ele é um hábito. Ninguém começa assim perdoando muito ou perdoando intensamente. A gente começa e perdoa um pouquinho. Às vezes você perdoa uma ironia, perdoa uma alfinetada, perdoa uma provocação que a pessoa te faz. Essas coisas pequenas. Então, é preciso criar um hábito. E ali eu sinto que o Emmanuel utilizou com o Chico essa técnica do hábito. Ele quis mostrar para ele que se ele não adotasse um comportamento concreto, se ele não fizesse algo concreto, ele não ia conseguir viver a experiência do perdão. Porque o perdão, ele é uma experiência solitária, é uma experiência profunda, porque perdoar não significa esquecer a ofensa,
perdoar não apaga o mal e o prejuízo que a pessoa te causou. É importante deixar isso claro. O que o perdão faz é tirar o rancor, é tirar o peso do nosso coração, né? Então, no perdão, você praticamente você diz assim: ok, aconteceu esse mal e eu tive essa perda, mas agora chega. Agora chega. Esse fato, essa pessoa, esse acontecimento, ele não vai mais tirar mais nada de mim. Não vai tirar mais nada de mim. Tirou, o que tinha que tirar. Da agora para frente eu vou prosseguir e eu não vou deixar que isso me roube mais ainda. Porque é o que acontece com o rancor, com a mágoa. O fato do passado continua te roubando. Roubando sua energia, roubando sua esperança, roubando sua alegria, roubando sua capacidade de criar uma vida nova, de se reinventar. E essa é a maior perda. E nesse sentido, né, Haroldo, é uma experiência estritamente pessoal, né? Porque quando a gente vê a questão, mas tem que perdoar, né? Quando, igual você está falando, às vezes as pessoas dizem de forma muito como se fosse uma receita ou um botão que a gente apertasse, né? Tem que perdoar, tem que esquecer. Mas é uma experiência de fórum muito íntimo, né? Como lidar com isso, né, de forma muito particular, para que a experiência do outro agregue a sua, sem que seja a sua, né? Exatamente. Então a gente tem que entender que é um processo. E isso depende da gravidade do mal que ocorreu, depende de uma série de elementos, mas a gente precisa entender que é um processo. Não é uma varinha mágica, é um processo que você vive de aprender a lidar com perdas e danos. Esse é o Haroldo, fato. Conta a historinha que você já contou em algumas palestras, inclusive, né? Conta a historinha para o pessoal. Eu sempre fico muito emocionada quando você conta a história. Conta para o pessoal se situar. O Chico adorava cachorro. E ele tinha um cachorro de estimação. E o cachorro adoeceu. Então, imagina, o Chico trabalhava o dia inteiro na Fazenda Modelo, atendia na Casa Espírita à noite, psicografava nos intervalos, né? Então ele tinha uma atividade intensa. E quando ele chegava em casa, ao invés de jantar, descansar, ele ainda ia cuidar do cachorro doente. Então, uma pessoa muito ligada, era uma pessoa da família, vendo aquela luta do Chico, falou: vamos resolver isso. Foi lá e deu um veneno, matou o cachorro. E o Chico ficou extremamente magoado. Ficou muito, muito magoado com aquilo, né? Achou aquilo um desrespeito, achou aquilo uma falta de sensibilidade. Mas o que aconteceu? Com o tempo, como era uma pessoa da família, uma pessoa que ele convivia, todo dia ele tinha que encontrar com a pessoa, né? E aquilo foi crescendo, aquela mágoa foi crescendo. Até que um dia, na reunião mediúnica, o Emmanuel disse para ele: olha, Chico, você está com uma sombra no coração, nessa região do chakra cardíaco, e é em decorrência da mágoa de fulano de tal que fez isso, isso e isso. E isso está interferindo no nosso trabalho. No trabalho da psicografia, está interferindo no trabalho da mediunidade que nós nos propusemos a realizar. E aí o Chico tomou um susto, né? Porque, imagina, de repente, um fato da vida privada dele começava a interferir na missão mediúnica dele. E aí ele tomou um susto: olha, o que eu devo fazer, Emmanuel? E aí o Emmanuel falou: olha, você tem que descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar, e aí você compra isso e dá de presente para ela. Aí o Chico falou assim: mas só pode ser uma brincadeira, né? Porque a pessoa me ofende, faz o que fez, eu ainda tenho que dar um presente para ela? Mata meu cachorro. O senhor acha isso justo? E aí o Emmanuel disse: olha, Chico, a receita não é minha, a receita é de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o Chico era muito dócil, né? Então
A hora que falou isso, ele... Então tá bom, eu vou... E aí, o que a pessoa queria ganhar? Era uma mulher, né? Ela queria ganhar uma máquina de costura. Né? Então, aquilo devia ser, assim, 10 vezes o salário dele. E aí ele foi lá, dividiu aquilo em muitas prestações. Quer dizer, um negócio penoso, né? Mas quando ele deu essa máquina para a pessoa, né? A alegria, a vibração da pessoa foi um negócio assim tão desproporcional que uma luz saiu do peito da pessoa e envolveu todo o chakra cardíaco do Chico, envolveu o Chico inteiro e eliminou aquela sombra. E aí dizem que nesse momento o Emmanuel apareceu e disse para ele assim: tá vendo? Não falei para você? A receita é de Jesus Cristo, Chico. A receita do nosso mestre Jesus. É isso aí. Bonito, né? É bonito. Muito bonita. Hein, Haroldo, olha só, você comenta, né? Você enfatiza: estar encarnado é experimentar a suprema fragilidade. E a gente precisa se fortalecer, não é? Mas como e onde buscar esse fortalecimento necessário? Bom, querida, a primeira coisa para a gente se tornar forte é, Marcelene, reconhecer a nossa fragilidade. Isso é importante. Né? Então, quando nós assumimos, quando nós acolhemos a nossa fragilidade, e o que é essa fragilidade? Os espíritos chamam de vicissitudes da vida corporal. O que é vicissitudes da vida corporal? Você pode descer a escada do prédio e torcer o pé. E ficar lá com o pé engessado ou com o pé enfaixado, impedido de fazer certas atividades. Nós estamos agora numa quarentena por causa de um vírus. Olha a fragilidade do encarnado. Né? Nós estamos continuamente envelhecendo. Então, e o envelhecimento, ele traz uma série de limitações, ele traz fragilidades com relação a doenças, nós adoecemos. Então, você ter essa exata noção do que é ser encarnado torna a vida mais leve. Porque a gente, primeiro, para de alimentar falsas expectativas. Para de querer exigir da vida corporal, de exigir da vida física aquilo que a vida física não pode dar. Por exemplo, segurança. Nós criamos um mito. Eu preciso de segurança. Não existe segurança quando você está encarnado. Por quê? Primeiro, você pode desencarnar a qualquer momento. Você pode adoecer. Alguém do seu círculo de afeição pode desencarnar. Então, não é isso. Nós precisamos estar em equilíbrio. Nós precisamos de confiança em Deus. Precisamos desenvolver esperança, uma fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Eu faço a minha parte e deixo Deus fazer a dele. Se eu não desenvolvo isso, eu começo a criar expectativas ilusórias com relação à vida corporal. Né? Essas expectativas ilusórias é que são ruins, porque aí quando acontece algo que é natural, é algo natural da vida física, a gente sofre 3, 4 vezes mais do que deveria. Se nós baixássemos as expectativas, se nós fôssemos mais realistas, a dose de sofrimento, a maneira como nós lidamos com as dificuldades, com os desafios, ela seria mais natural, mais equilibrada. E a nossa fé seria algo mais constante e que nos transmitiria um conforto espiritual. Sim, muito bom. Então, o primeiro passo é reconhecer as próprias limitações, né? Conhecer. Sim, Paulo, tá. Tem pessoas aqui de Richmond, várias cidades do país, todo o Brasil,
e alguns estão pedindo para mostrar e repetir o nome do livro. Vou mostrar aqui novamente, pedir para o Érico estampar aqui na tela para a gente. Érico, e a gente está, assim, com a Comunhão Espírita de Brasília, a Comunhão está com a livraria aberta de segunda a sexta, a FEDEF está no site da FEDEF, tem um link. Nós estamos fazendo a promoção, Haroldo, para a gente conseguir ajudar bastante lá também o nosso querido Raul. Ótimo. E você sabe, né, Haroldo, que a gente vivia de almoço, a gente fazia jantares e fazia alguns eventos, mix, bazares, para a gente sustentar o trabalho espírita. Não estamos podendo fazer nada. O que a gente pode fazer agora é vender livros. Então, eu peço às pessoas que estão nos assistindo que colaborem, né, com as obras espíritas, adquirindo livro. Porque livro, mesmo que você já leu, pode dar de presente para alguém, é sempre um amigo disposto a falar. Então, entra no nosso site lá, no nosso portal da livraria. Se quiser ir pessoalmente, vai lá na Federação Espírita, na livraria, ou vai na Comunhão Espírita, que a gente tem uma parceria com a livraria muito bem estruturada lá, funcionando de segunda a sexta, e adquira um livro. O livro vale a pena, é fantástico, a gente está aqui discutindo, e direcionado para a obra do Raul, que realmente é uma obra fantástica, está precisando de socorro. Está precisando. Ô, Paulo, eu não sei, por exemplo, eu não sei aí em Brasília, que aí é um pouquinho o custo de vida mais alto, mas uma pizza aí de 6 pedaços, está em torno de quanto? Dependendo da loja... 30, 40, 50, 60? De 30 a 90 reais, dependendo da instituição. Vamos pôr em uma média de 50. Você pede uma pizza, em 10 minutos só tem a embalagem. Né? A embalagem de papelão. E o livro você pede e ele fica para o resto da vida, fica para os seus filhos, para os seus netos. É um patrimônio que quanto mais você usa e ele não se esgota. Então, exatamente. Né? É isso. Então, a gente pede às pessoas aí que nos ajudem a sustentar o trabalho espírita, porque a gente fazia almoço, Haroldo, era assim, a gente dividia entre os grupos para comprar os componentes. A gente cozinhava, vendia os convites entre os familiares, os amigos, aí chegava no almoço, a gente levava a família inteira para comer, aí acabava, sobrava um monte de comida, a gente comprava as quentinhas para levar para casa. Ou seja, a gente sustentava rodando ali mesmo. Assim é a tarde de torta, assim é o almoço beneficente. Isso é o evento espírita, é assim, né? Funciona assim. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes nem todos são espíritas, né? Ajude a gente, acesse aí, adquira um livro para sustentar o movimento espírita. E a gente, assim, lê o livro, ficamos muito felizes, que é de uma linguagem profunda e acessível para qualquer um, né? De jovem, adulto, e qualquer pessoa espírita ou não. Vem falar desse importante momento que é a transição planetária. E a pandemia, Haroldo, ele é um freio, ele é um prenúncio para que como devemos viver. Como que você enxerga, assim, nesse processo de transição planetária? Ela veio como um estágio probatório para o mundo de regeneração? Ô, Paulo, eu gosto do conceito básico que está lá no Livro dos Espíritos, sobre os flagelos. Então, os espíritos definem que são processos de aceleração do progresso moral. É isso. Aceleração do progresso moral. Está lá nas questões 747, 748, lá do Livro dos Espíritos. E os espíritos ainda dizem mais. Eles dizem assim, que por vezes eles conseguem, nesses flagelos, em meses, em anos, o que só seria possível em 100, 200 anos. Né? Então, você concentra uma experiência intensa, profundamente intensa, muitas vezes dolorosa, desafiadora, mas eles pedem para que a gente considere o seguinte: o espírito é imortal. O espírito é indestrutível. Não tem nenhum espírito morrendo na pandemia do Covid. Nenhum. Não tem nenhum espírito sendo destruído na pandemia do Covid. Tem corpos perecendo. Tem desencarnações coletivas, dolorosas, traumáticas, desafiadoras, mas que aceleram
o progresso moral dos espíritos que estão passando pela experiência. E, inclusive, o nosso progresso moral de todos nós que estamos vivendo os desafios da quarentena. Então, é como se você aumentasse a temperatura do forno para derreter o aço e fazer dele uma liga metálica mais pura, mais preciosa, mais útil. Altas temperaturas para purificar. Esse é o sentido. Tem um colaborador nosso aqui que perguntou, Haroldo, será que nessa transição os grandes missionários reencarnarão em massa? Isso já está muito bem delineado pelos espíritos. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, eu sugiro a leitura do livro A Gênese, de Kardec, especialmente os últimos capítulos. Especialmente. Então, e também a Revista Espírita. Em Nova especial, os temas da nova geração, e lá na Revista Espírita também, de 1868, os meses de fevereiro e março, que o Kardec aborda isso. Então, está delineado, sim, uma encarnação em massa de espíritos de todos os graus da escala evolutiva. Olha isso. É o que está dito lá, por São Luís. Espíritos de todos os graus da escala evolutiva. Agora, não me pergunte quando, como é que vai ser isso, por quê? Porque isso aí é informação do Cristo. Ele não vai abrir isso com nós aqui, os encarnados, porque isso é estratégia. Isso aí é estratégia administrativa do planeta. Isso aí é conversa que os cristos têm entre eles quando eles estão tomando um café. Não é assunto para a gente. Mas, Haroldo, analisando quando o Cristo reencarnou, houve uma espécie de paz mundial. O mundo inteiro deu uma pacificada com a dominação do Império Romano. A gente vê que nessa pandemia está tendo uma certa pacificação. Até o clima está melhorando. Até os peixes estão voltando para as águas que estavam sujas. Os animais, aqui na cidade a gente vê tucano, vê arara passeando. Será que deve estar vindo um espírito de calibre, então, aí, né? Porque, aí, de certa forma, a gente está orando mais e estamos mais pacificados nesse momento. Isso aí é porque os encarnados foram colocados no cantinho do pensamento. Então, os espíritos superiores falam assim, agora todo mundo no cantinho do pensamento. Fica aí, e dando uma pacificada, mas nós vamos ver coisas ainda extraordinárias, Paulo. Porque a multidão de espíritos que vai encarnar é um negócio assim de tirar o fôlego. Inclusive, Haroldo, nessa perspectiva que você está dizendo, você enfatiza no seu livro, né, no Despertar, que o Evangelho quer que estejamos em comunhão com Deus. E você reforça que, assim, em comunhão com Deus, nunca mais sentiremos solidão ou desamparo. Isso. Como que a gente faz para atingir essa comunhão com Deus, aproveitando essa oportunidade ímpar em que estamos no cantinho da reflexão? O River, tem uma mensagem do Emmanuel que se chama... Depois é só jogar na internet, é fácil de localizar. Essa mensagem se chama Fidelidade e Comunhão. E o Emmanuel, ele retoma o tema da parábola dos talentos. Assim, de uma maneira muito sutil, mas é o que ele está tratando. Então ele diz assim, o pré-requisito para a comunhão é a fidelidade. E cada vez que nós encarnamos, nós recebemos um conjunto de deveres a serem cumpridos naquela encarnação. Todos nascemos com a programação espiritual, que é um traçado. A programação espiritual é um traçado de linhas gerais, de deveres gerais, de responsabilidades e de promessas. Promessas que nós fazemos para os espíritos que nos amam e para aqueles espíritos que nos amam e que endossaram a nossa encarnação.
Então a gente promete, a gente olha olho no olho, ele diz assim: eu estou assinando um cheque em branco, Haroldo. Eu estou avalizando sua encarnação. Você promete, meu filho? Você promete que dessa vez você vai... Aí eu prometo, eu prometo. Obrigado pelo empréstimo do cheque especial. Eu prometo que eu vou... Dessa vez eu vou... Então a gente nasce com um conjunto de promessas, de deveres e de expectativas. Quando nós somos fiéis a essa programação, a gente dá um passo na fidelidade. Quanto mais fidelidade, mais comunhão. Então, a comunhão com Deus é um resultado da fidelidade à vontade de Deus, da nossa fidelidade à programação espiritual, da nossa fidelidade à lei divina. Por isso que os Espíritos dizem, a comunhão com Deus, aquela plena, ela se dá quando nós nos tornamos espíritos puros, não é? Como era a comunhão de Jesus com Deus. Era uma comunhão perfeita, porque ele era o espírito mais puro que já apareceu aqui no orbe. Então, a comunhão dele era sem mácula, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Mas também a sua fidelidade a Deus era perfeita. Então, como tudo na evolução, isso é um degrau. A gente vai cada vez ficando espíritos mais responsáveis, mais fiéis às nossas programações espirituais, mais fiéis aos nossos deveres e cada vez mais entrando num patamar maior de comunhão com Deus. Ok. Vamos falar agora, Haroldo, de ingratidão e de perversidade. Então, olha só, o que você diz, né? Então, não permita que a ingratidão do outro controle o seu amor, não permita que a perversidade do outro controle a sua idoneidade. Como nos sobrepor aos desafios da ingratidão e da perversidade do outro, Haroldo? Eu lembro que uma vez eu era adolescente e um amigo de escola, os pais dele nos convidaram para passar um domingo num lugar que tinha um rio muito gostoso para nadar, era um lugar até distante assim de Belo Horizonte, e nós fomos. Eu fui então com a família dele. E chegamos lá, brincando, né? Aquele piquenique, levaram coisas para comer e tudo. E o que a gente não sabia era o que o pai dele não sabia nadar. E o pai dele entrou no rio. E ele estava ali no lugar que dava pé e tudo. De repente, ele foi para uma região que era mais fundo, a água mais funda, né? No rio. E ele começou a se afogar. E ele se afogar, porque ele não sabia nadar. Então, ele ia batendo os braços de qualquer jeito, ia afundando, e foi aquele desespero. E o primeiro impulso que nós tivemos, né, e ele ficou um tempo, e a gente sem reação, porque o pai dele era grandão, assim, muito forte, e a gente meio com medo, e em um determinado momento a gente teve um impulso de ir lá e salvá-lo. E aí, graças a Deus, tinha um pessoal que ficava vigiando aquele parque e falou, não faça isso, pode deixar. Vocês vão se afogar com ele. E aí, então, esse pessoal entrou, pegaram um pedaço de madeira, assim, estenderam até ele, falou, segura. Aí ele segurou na madeira, pegou um fôlego, conseguiu sair do desespero e eles tiraram ele. Conseguiram puxar ele um pouquinho para uma região que ele dava pé e tiraram ele do rio. E aí o pessoal falou com a gente assim, se vocês tivessem tentado salvá-lo do afogamento, vocês tinham afogado junto com ele. Por que eu estou contando essa história? Se você não tomar cuidado, a pessoa malvada, a pessoa perversa, ela faz você afogar junto com ela. Se você não ficar vigilante, o ingrato faz você afogar junto com ele. Então, quando a gente sofre uma ingratidão, ou quando a gente
presencia ou convive com alguém que é perverso, alguém que é extremamente malicioso, maldoso, que faz as coisas para prejudicar, se você não tiver muita vigilância, você afunda com ele. Por quê? Porque você entra no jogo dele, você entra na vibração dele, você entra no comportamento dele. E aí, daqui a pouco, quem está praticando atos de maldade é você. Quem está sendo ingrato é você. Então, Emmanuel diz assim, que, no livro Justiça Divina, dia virá em que nós compreenderemos que o perverso, o malvado, o ingrato, são doentes da alma. Doentes da alma. Então, como que se ajuda uma pessoa que está com Covid? Se infectando? Claro que não. Primeiro você tem que se proteger, colocar todo o equipamento de proteção, para depois você ajudar. Porque senão a pessoa te infecta. É essa a lógica. Então, tem que tomar muito cuidado. A ingratidão, a maldade do outro, se a gente não tomar cuidado, elas ditam o nosso comportamento, a nossa maneira de viver. Interessante, né, Haroldo, que, assim, nesse período que a gente tem vivido, assim, de polarização, e lendo muitos comentários nas redes sociais, alguns, assim, bem perversos, né, e a gente percebe que muito cristão que esqueceu lá do olhar, e orar e vigiar, né, tá caindo nesse padrão também, postando umas coisas, assim, absurdas, né? Tem gente que está entrando nisso, né? Está entrando. E vai na ingenuidade, entra num comentário, daqui a pouco ele está agredindo no Facebook, está agredindo no Instagram, ele está tendo um comportamento, assim, de desatino, né? Por pura imprevidência. Por quê? Porque tem gente que está lá, está de maldade mesmo. Existe a maldade calculada. Né? Isso nós precisamos entender. Existe a maldade calculada. E existe a pessoa que cai na maldade por imprevidência, por invigilância. Isso que nós temos que tomar cuidado. Não é? E hoje, a transição planetária é isso. Ela apresenta uma série de situações que você cai de bobo. Você cai na onda do outro de bobo. De bobeira. Então tem que ficar atento. Tem que ficar. Acho que é por isso que Emmanuel deixa, o Emmanuel naquele livro Ação e Reação, deixa bem assim categorizado numa mensagem, né? É pela reação que se conhece o cristão, mais do que pela ação. Isso aí. É. Porque quando a gente reage com aquilo que está na nossa natureza, que nós estamos cogitando, que a gente está trabalhando, elaborando. E quando você age, você planeja, você calcula. Então a reação te revela, não é isso? Isso aí. Ela nos revela e ela nos derruba. Né? Porque se você se entrega a comportamentos reativos, se você fica muito reativo, você perde o juízo. Você perde a clareza, perde a capacidade de raciocinar, perde o freio moral. O freio moral. Né? Eu lembro, Paulo, de uma cena que para mim é belíssima. Belíssima. Quando no Paulo e Estevão, na época o Saulo, ele dá um tapa no rosto do Estevão. Mas assim, enche a mão e dá aquele tapão, assim, E aí, o que o Emmanuel narra? Naquele momento, o impulso do Estevão foi de revidar. Claro! É claro! Mas, na hora que veio o impulso, o Estevão raciocinou. Mas ele não conhece o Evangelho. Talvez, se eu tivesse na posição dele, eu faria mesmo. E aí o Estevão se conteve. Então, o que significa isso? Uma coisa é você sentir o ímpeto. Outra coisa é você partir para o comportamento, para a palavra, para a atitude. Isso é uma opção.
sentir aquela emoção, né? Sentir a vontade de esganar é normal. Agora, partir para o comportamento aí já é uma escolha, né? Então, se a gente deixar, a reatividade, ela toma conta do nosso psiquismo e a gente começa a agir de uma maneira animalesca. Animalesca. Não é? Quem quiser ter uma prova disso... E como drenar isso? Oi, Paulo? Oi? E como drenar isso, Haroldo? Porque algumas pessoas eu ouço, né, nas nossas conversas aqui, eles falam, olha, eu até me contenho, só que por dentro eu estou querendo matar, está me fazendo mal. Mais ou menos igual a história do Chico aí, quando Paulo, mataram o cachorrinho dele. Eu acho que, assim, então vamos lá. Eu preciso de um mínimo de estratégia. Um mínimo de estratégia. Então, a primeira delas, saia do Twitter. Tô brincando. Então, assim, evite situações, informações que te tiram do sério. Então, eu preciso mudar minha rotina. O que você está absorvendo de informação? Porque você imagina, se eu crio o hábito de todo dia assistir determinados programas de televisão, acessar determinadas mídias sociais, ter determinados tipos de conversa, eu estou jogando gasolina na fogueira. Eu estou alimentando o meu desequilíbrio. Não é? Então, se você acorda e o primeiro gesto seu é ir para uma rede social, acessar perfil em que as pessoas estão se agredindo por causa de política, você começou muito mal o seu dia. Então, nós precisamos ter uma estratégia. Qual que é a estratégia? Preces ao longo do dia, leituras edificantes ao longo do dia, momentos de relaxamento, momentos de reflexão. Eu preciso ancorar o meu equilíbrio. Equilíbrio não cai do céu. Equilíbrio é construído com hábitos construtivos. Com hábitos construtivos. Percebeu que você está muito irritado? Percebeu que o clima não está legal? Faz um culto. Faz um culto. No lar. Lê uma página. Ora, medita. Eu preciso de estratégias. Porque equilíbrio não cai do céu. Equilíbrio é construído, né? Então, basicamente, evite certas coisas e construa hábitos que vão sustentar o seu equilíbrio. Basicamente, essas duas estratégias. É uma espécie de jejum, então, né, Haroldo? É jejum e oração. Porque a pessoa acha que jejum é deixar de mastigar, deixar de comer. Não. Jejum é deixar de acessar certos sites, deixar de acessar certas mídias. Jejum é deixar de assistir determinados programas de televisão. Jejum é deixar de ter certas conversas, evitar certos assuntos. O jejum mais difícil não é o do corpo. Ficar sem comer é fácil, gente. O jejum mais difícil é o da alma. É o que você diz no livro, né, Haroldo? É espiritualizar o cotidiano. Quer dizer, como é que a gente faz para espiritualizar o cotidiano, sobretudo em tempos de isolamento, quando a gente está muito mergulhado nas questões materiais? Então, a gente vê as pessoas sendo desempregadas, as pessoas passando fome, as pessoas morrendo. Então, a gente está tão mergulhado nessa perspectiva material que é difícil espiritualizar esse cotidiano tão apelativo para coisas tão urgentes, né? Então, Exato. acho que essas dicas que você fala da oração, do culto, da seleção daquilo que a gente vê, que a gente lê, é fundamental mesmo, né? Acho que é a grande oportunidade que a gente tem de espiritualizar o cotidiano. Exatamente. Porque o que acontece, Rívia, é o seguinte: nós vivemos numa sociedade que nos vendeu uma mentira. A gente acha que ter informação a respeito das coisas significa que eu vou ajudar. Não vou. Não é? Eu ter informação de que tem pessoas morrendo de Covid na Alemanha vai ajudar em quê?
Eu não vou ajudar em nada. Então, você quer ajudar? Então faz o seguinte, faz uma doação para o Médicos Sem Fronteira, para o Fraternidade Sem Fronteira, para a instituição do Raul, compra um livro aqui para ajudar, faça alguma coisa que você possa fazer. Porque você não vai resolver o problema do mundo. Não vai resolver o problema do mundo. Né? Então, faça a sua parte, cumpra o seu dever, ajude, seja solidário, na medida das suas possibilidades. E aí, ancore o seu cotidiano, com oração, né? Com uma leitura, com música que te acalme, com rotinas que te façam se sentir melhor. É isso, né? Mesmo porque para estar mal também precisa de rotina, né, Haroldo? A gente sempre está fazendo as coisas que não deve. Sistematicamente, a gente assiste o que nos faz mal, a gente lê aquilo que nos perturba. É uma disciplina também. Então, é só mudar a perspectiva da disciplina, né? Exatamente, Rita. É assim, por exemplo, tem pessoa que sabe que ouvir determinada música vai deixar ela nostálgica e triste. E ela vai lá e coloca aquela música 5 vezes. Tá brincando com carvão. Tá pegando carvão com a mão. Em brasa. Tá pegando brasa com a mão. Não faz sentido, né? Para que eu vou estimular determinadas emoções, determinadas reações que eu sei que vão acontecer, né? Não faz o menor sentido. Haroldo, quando você fez o comentário lá do livro Paulo Estevão, né, do momento em que o Estevão recebe, né, a bofetada, então, que ele pensou em reagir, mas, mas ele não conhece o Evangelho, né? Então, aí o Ricardo Arthur Rosa colocou um comentário aqui que eu achei interessante. Semelhante à música, explode coração, só que não, na maior felicidade. Isso aí. Olha aí, interessante. Muito bem, vamos lá, tem mais uma perguntinha, olha só. Lá no capítulo 8, intitulado Fraquezas da Alma, você ressalta que é impossível ser feliz sem realizar os máximos potenciais que estão dentro de nós. Como reconhecê-los? É isso aí. Bom, especialmente, Haroldo, na adolescência. Os meninos ficam loucos querendo saber qual é o potencial deles. Isso. Então, essa é uma pergunta que dá quase um livro, né? Na verdade, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Vai ser um livro geral, porque eu não quero fazer um livro assim para todas as pessoas. É um livro sobre propósito. E não tem uma receita de bolo. Mas, basicamente, a vida, ela vai nos dando avisos do que nós viemos fazer aqui. A vida vai nos dando isso. Ela vai apresentando possibilidades reais de realização. Então, primeira coisa que eu queria dizer, não confunda propósito com desejo. Não confunda propósito com desejo. Desejo, a gente tem 1.500 por dia. Todo dia você tem 1.500 desejos diferentes. Então, tem dia que eu acordo com o desejo de ser um astronauta. Tem dia que eu acordo com o desejo de ser um dançarino. Tem dia que eu acordo com... Então, desejo a gente tem aos milhares. Propósito é uma coisa mais constante. Propósito é algo que você quer realizar, é algo que você quer expressar, e aquilo vem do fundo da sua alma. Aquilo é uma coisa que você não está disposto a ficar sem. Porque eu falo assim, eu tenho desejo de ser astronauta. Mas não vai dar, né? Não vai dar. Então tudo bem. Se eu falei, então tudo bem, isso é só um desejo. O propósito não. Eu falo, puxa, eu queria tanto realizar isso, eu queria tanto fazer isso, e se não der? Nossa, eu nem penso se não der. Essa é uma dica boa.
O propósito é uma coisa que mexe profundamente com você. Você não consegue viver sem aquilo. Você não consegue viver sem realizar aquilo. Outra grande dica. Propósito não é fácil. Propósito não é mágica. Eu entender o que eu vim fazer aqui, por que eu estou aqui, quais são os meus potenciais, não significa que vai ser uma estrada florida, só com sol, só com alegria. Não tem isso. Por quê? Uma roseira, ela tem rosas maravilhosas, mas tem muito mais espinhos. Então, realizar o propósito, eu desenvolver meus potenciais, significa também aprender resistência, disciplina, lidar com o espinho, fazer esforço. Não é só rosa, não são só as pétalas. Então, isso é muito importante também. Um terceiro elemento que eu acho que ajuda. O propósito, aquilo que eu vim fazer nesse mundo, não pode apenas me beneficiar. Quando Deus te dá um potencial, é para você ajudar muitas pessoas além de você. Então, se for algo que vai apenas te beneficiar, pode ser um mérito, algo que você tenha, mas não é um dom. Um dom é sempre algo para você gerar felicidade, progresso e evolução no lugar onde Deus te colocou. Então, eu acho que essas são algumas dicas para a gente começar a entender. E também para a pessoa tirar essa fantasia, né, do pote de ouro no fim do arco-íris. Não é isso que é potencial. Não é isso que é potencial. Então, potencial é esse algo forte que você não consegue viver sem, que você quer realizar aquilo. É algo que você sente que você vai ajudar muitas pessoas fazendo aquilo, e é algo que exige trabalho, disciplina, esforço, aprendizado, perseverança. Isso é um potencial, isso é um propósito. Então, você está preparando um livro Propósitos. Tá, estamos preparando aí para falar algumas coisas bem interessantes sobre esse tema. Porque eu estou percebendo uma coisa, Paulo. Sabe o que acontece, Paulo? Essa geração de 2000 para cá, os espíritos que encarnaram de 2000 para cá, estão com muita dificuldade de encontrar um propósito. Estão com muita dificuldade. Estão com muita dificuldade de responder a uma pergunta. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer? Haroldo, isso é fato, porque a gente tem feito diversos trabalhos com nossas juventudes, que são espíritas, que trabalham, que frequentam, que de certa forma já abraçou um propósito. E a gente vê essa dificuldade mesmo, especialmente nas escolas, os colegas dos meninos na escola, a gente está ali, né, convivendo com eles, e vê realmente, muitas das vezes estão impulsionados por um propósito que o pai, que a mãe está empurrando, e ele não está gostando, e eles têm dificuldade. Então, assim, já é uma época difícil, cobrança, pressão, tudo mais, ainda tem que escolher um rumo na vida. Exato. Então, acho que essa obra vai ser muito útil. E muito cedo, né, que a juventude é muito curta, muito rápida, depois vai viver até 90, 100 anos, até com perspectiva de viver mais essa geração de 2000 para cá, né, e aí é uma grande necessidade mesmo. Haroldo, no seu livro você faz referência a dois conceitos, né, de vida. Uma vida no sentido circunstancial e a vida no sentido de experiência subjetiva. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acho que as pessoas mergulham muito nessa vida enquanto circunstância e esquecem dessa vida como experiência subjetiva. Porque, Riva, isso é uma coisa muito importante. Todo acontecimento externo, ele é interpretado pelo indivíduo que está envolvido nele. Nós sempre interpretamos. Então, olha que interessante. Eu encontro com alguém e a pessoa, naquele dia, ela não está bem, ela está um pouco mal-humorada, e ela falou uma frase infeliz. Eu posso ler aquela frase assim:
poxa, acho que essa pessoa hoje ela não está bem. Não está bem. Ou eu posso transformar aquilo numa tempestade num copo d'água. Essa é a experiência subjetiva. Então, a experiência subjetiva, ela nem sempre, quase nunca coincide com o fato. O fato é algo. Como eu vou lidar? Como que eu vou interpretar? Como que eu vou lembrar daquele fato? Depende muito da minha mente, da minha visão da vida, de como eu estou enxergando, de como eu olho para a vida. E é importante nós trabalharmos isso. Como que nós interpretamos as coisas? Como que a gente interpreta os fatos, as experiências que nós vivemos? Isso é muito importante. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa desenvolver um olhar mais amoroso com relação à vida. Um olhar mais amoroso. Não é você diminuir a gravidade dos acontecimentos, não é isso. Não é isso. Mas nós podemos, mesmo diante de um acontecimento muito doloroso, muito desafiador, nós sempre podemos extrair algum elemento de crescimento espiritual. E quando eu digo crescimento espiritual, eu não estou dizendo que vai ser prazeroso. Pode não ser prazeroso, mas vai ser engrandecedor, espiritualmente falando. Porque eu vou ganhar uma experiência, eu vou adquirir uma experiência com aquele fato ocorrido. Então, esse descompasso entre a experiência subjetiva e o fato é muito importante, porque o que costuma acontecer? Às vezes, você olha para os aspectos em volta da vida da pessoa e você fala assim, tá normal, tem problemas, tem desafios, tem dores, como toda a vida. E aí você olha para a intimidade da pessoa, ela está desesperada. Ela está angustiada num nível injustificável. Aí já é um sinal de que ela não está lidando, ela não está processando bem a experiência subjetiva. A questão é dentro, não é fora. Ela não está processando bem. É importante dizer isso, né? Então, assim, já que você fez essa pergunta, eu vou dar um exemplo aqui chocante, né? Todo mundo olha assim e fala, o Haroldo escreveu um livro, ele está sempre falando. Mas o Haroldo aqui, do 0 aos 10 anos de idade, eu morei com 8 famílias diferentes. 8. Porque eu não tive o pai e mãe para morar. Eu morei com 8 famílias diferentes. Um pouquinho com meu pai, um pouco com os 8 famílias. Aí, com os 10 anos, eu fui morar com a minha mãe. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E, a partir daí, eu me sustento desde os 14 anos de idade. E eu já passei fome várias vezes na vida. Então, enquanto eu estava fazendo o ensino médio, eu estudava na escola técnica. E era aula o dia inteiro, né? Era aula assim... Pegava a tarde inteira, um pedaço da noite, e eu só tinha o dinheiro para almoçar. Então eu ficava 8, 9, 10 horas sem comer. E eu tive uma gastrite nervosa de passar fome. Não é? Então, mas aí, como que eu lidei com isso? Como que eu olhei para esses aspectos da minha vida para que isso fosse um elemento para eu adquirir espiritualidade, para eu engrandecer meu espírito? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ter a mesma reação que eu, pelo amor de Deus, né? Não sou o modelo e guia Jesus, não sou eu, né? Modelo e guia Jesus. Mas é importante a gente dizer isso, porque as pessoas ficam com raiva, né? Então, e eu lembro que tinha um senhor
no grupo espírita que eu frequentava, e era um senhor muito simples, sabe? Analfabeto. E aí eu falava dessas dificuldades para ele, ele falava assim, meu filho, se eu for contar a minha história para um carroceiro, até o cavalo chora. Ai, ai. Haroldo, Paulo Andrade Rodrigues, da Bota, quando você falava aí das dificuldades, né? Ele pergunta aqui, né? Como conciliar a necessidade de se desenvolver no mercado de trabalho para a subsistência com os propósitos decorrentes dos compromissos assumidos na reencarnação? Paulo, eu vou te dar uma resposta bem direta. Porque a sua história é muito interessante, mas acho que nem todo mundo consegue passar, né, como você passou. Eu vou dizer uma coisa para o Paulo e para todos que estão dizendo. A sua profissão e a sua subsistência é também a sua programação espiritual. Você está sendo avaliado espiritualmente pela maneira como você trabalha e lida com o dinheiro. Acredite nisso, Paulo. Não existe programação espiritual e do outro lado o trabalho, o dinheiro. Não, meu amigo. Não. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim, não existem linhas divisórias entre o templo e a oficina. E aí, isso está falando com relação a Jesus. Jesus não estabeleceu linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, amigo, quando você está ganhando dinheiro trabalhando, você está em oração. E quando você está em oração na casa espírita, você está trabalhando. Não existe diferença. Não faça essa diferença. Porque senão você pode se comprometer. Você pode ser um bom espírita na casa espírita e um péssimo espírito na sua profissão. Aí significa reencarnação comprometida. Onde eu tenho que ser mais espírita é na minha profissão e na maneira como eu ganho dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro da maneira mais espírita possível. Ou seja, com ética, com moral, com respeito ao outro, com generosidade, entendeu? Esse é o desafio. Então, tudo aquilo que a gente faz no centro tem que fazer fora também, é isso? Isso aí. É isso aí. O Haroldo, engraçado, Haroldo. porque você... deixa eu só fazer uma referência em cima dessa resposta que ele deu, porque no seu livro você fala, né? Quer dizer, Paulo de Tarso fez uma obra, mas o Paulo foi a própria obra, né? Isso. Porque a obra está em nós, não está naquilo que a gente faz, né, necessariamente. Não está. E isso é bom, né, Rívia? Porque assim, Deus não precisa de nós para fazer a obra de regeneração, não, gente. Quem disse isso? Né? Nós é que precisamos da obra para a nossa regeneração. Não é a obra que precisa da gente. Às vezes a gente tem uma visão distorcida. Oh, fulano é um missionário. Não, fulano é um abençoado. Ele pôde trabalhar o seu progresso moral trabalhando pelos outros. Ele é que é o privilegiado. É importante a gente ter essa consciência. Nosso amigo Fabiano Santos, querido amigo lá da Capixaba, companheiro, colaborador aí do movimento. Fabiano, um abraço. Te manda abraço. Jaime Ribeiro também te mandando abraço aqui na nosso chat da FEDEF. E o Fabiano faz um comentário aqui que queria que você explorasse, em cima do que você comentou agora há pouco. A tentação é a exteriorização da concupiscência nossa? Explore isso. Isso, está na epístola de Tiago, né? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Então eu vou dizer o seguinte, você quer ver uma coisa, Paulo? Dá um exemplo bem simples, né? Eu não fumo. Nessa existência eu nunca fumei, até porque eu tenho problema respiratório, eu tenho renite, eu tenho sinusite, eu tenho tudo quanto é it. Não respira muito bem, está sempre entupido o nariz, é isso.
é o que tem para essa encarnação, né? Então, eu nunca consegui o cheiro. Então, para mim, cigarro não é tentação nenhuma. Eu não preciso de uma placa assim, não fumo. Eu nem vejo essa placa. Essa placa eu nem enxergo. Se você colocar um caminhão de cigarro na minha frente, não, né? Então, olha que interessante isso. O Emmanuel faz uma comparação bonita, né? Ele diz assim, para explicar o que é tentação. Coloca uma jarra de diamante, uma vasilha, uma bandeja de diamante na frente de um cavalo. E uma bandeja de milho seco na frente de um ser humano. Agora inverte. Coloca a vasilha de milho na frente do cavalo e a vasilha de diamante na frente do ser humano. Não é? Então, aquilo que nos tenta, aquilo que nos coloca num estado de tentação, que é uma possibilidade de queda espiritual, isso aqui é a tentação, é um teste, é algo que você pode falhar, só acontece quando você tem uma fragilidade interna. Só quando você tem uma fragilidade interna. Não é? Então é importante a gente pensar nisso. Então, o elemento externo, ele é apenas um estímulo. Se não tiver a tomada, André Luiz chama de tomada mental. Eu tenho que ter a tomada em mim, senão não encaixa. Senão não pluga. Não pluga. Então, não adianta, pode vir aqui 100 mil obsessores, Haroldo, fuma, fuma, não vai adiantar nada. Eles vão perder o tempo. Depois de 24 horas, falar, pelo amor de Deus, vamos descobrir qual que é a fraqueza dele. Olha, tá vendo? Vamos descobrir qual que é a fraqueza dele, porque essa aí não vai dar certo. Não tem tomada para plugar. Haroldo, Então, Jaime nessa perspectiva... Diga, Márcia. Pode falar, Paulo. Não, fala. Não, é que nessa perspectiva, o autoconhecimento é fundamental para você observar a sua fraqueza, a sua concupiscência e vigiar e orar, né? Em cima vigiar. dela. E parar de ficar comparando com a fraqueza do outro. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não como carne, eu não sou vaidoso. Tá? A fraqueza dele é o poder. Aí vem o obsessor e fala assim, olha, abriu a eleição para presidente da Casa Espírita, ele compromete a encarnação inteira por causa da eleição numa Casa Espírita. Não bebe, a gente não quase fuma, não vê isso, Haroldo. não come carne, não é vaidoso e compromete a encarnação por causa da eleição para presidente da Casa Espírita. Entendeu? Então não adianta comparar. Cada um cai na sua fraqueza. Não adianta você ficar comparando a sua fraqueza com a do outro. Cada um tem seu problema. Ei, mas eu ia dizendo que o Jaime, que esteve conosco há poucos dias, disse que já está com o seu livro na mão, né? E está lendo, está devorando o seu livro, Jaime Ribeiro. E ele aproveitou e fez uma perguntinha aqui, olha só. Haroldo, as pessoas achavam que após a pandemia, todo mundo sairia de casa melhor. Agora, as coisas começaram a abrir com restrições e parece que os valores não mudaram muito. E aí? Pois é. Jaime, um beijo, querido. Jaime é um grande amigo, um escritor maravilhoso, né? Tem um livro Empatia, tá escrevendo outra obra aí. Tá com duas empatias. É assim. Empatia todo dia e empatia. Exatamente. A questão ela é mais complexa. Porque nós não podemos imaginar que a quarentena vá realizar milagres. Isso não vai. E a quarentena, ela tem sido a maior experiência de confinamento que nós passamos, talvez, nos últimos tempos. É uma experiência de confinamento muito intensa. Tanto que isso tem perturbado muitas pessoas. Então, eu acho que o que vai acontecer? A hora que abrir, vai ser o que é o pêndulo, né? O pêndulo vai para um lado. Então, na quarentena, a gente está muito recluso. Na hora que abrir, o povo vai dar uma enlouquecida por um tempo. Depois, vai voltar para um ponto de equilíbrio. Aí nós vamos ter condições de avaliar quais foram os benefícios coletivos.
Só que a gente precisa entender o seguinte: evolução é um processo individual. Então, evolução espiritual não é um processo feito no atacado. Evolução espiritual é coisa feita no artesanato, indivíduo. E o que a gente tem percebido? Muitos indivíduos têm aproveitado a quarentena e têm realmente feito um progresso gigantesco. Têm entrado numa introspecção, estão mudando hábitos, estão mudando o roteiro de vida. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, haverá um benefício? Haverá. Qual será o percentual desse benefício na coletividade como um todo? Não dá para saber ainda. E não vai dar para saber quando acabar a quarentena, porque a gente vai precisar de um tempo que o povo vai estar trancafiado, a hora que soltar, sai igual maluco, né? Do confinamento. Então, a gente tem que esperar um pouco para avaliar coletivamente. Mas eu tenho percebido muitas mudanças significativas em alguns indivíduos. Então, como sempre, parte da semente vai cair à beira do caminho, parte da semente vai cair sobre pedra, parte da semente vai cair sobre espinheiros e parte da semente vai render 30, 60 e 100 por um. É a parábola do semeador. Temos mais. Estou olhando aqui as pessoas, Haroldo. Tem gente aqui dos Estados Unidos, Chile, Portugal, muita gente aqui mandando um abraço, agradecendo muito as suas lives. Porque uma coisa, Haroldo, é a gente ver a palestra. Tem um monte de palestras, são maravilhosas, mas a live tem uma pegada diferente, que as pessoas interagem, estão agradecendo as suas respostas. São várias instituições aqui se manifestando. Perguntando o livro, só dizendo, quem é do DF, né, tem a Comunhão Espírita que entrega, tem a FEDEF que entrega, a Livraria da Comunhão está aberta de segunda a sexta. Aqui a gente estava ainda, Haroldo, fechado, então não podia abrir nada, mas os templos já podem abrir alguma coisa, entendeu? Alguma coisinha. Então a gente está devagarinho retornando. E quem é dos outros estados pode pedir pelo www.hiperlivros.com.br. Hiperlivros com H. .com.br, quem é dos outros estados, né? Quem for daí, privilegia aí a FEDEF, a Comunhão, para poder auxiliar aí também o movimento espírita. Lembrando que a gente se sustenta, né? Não tem dízimo, não tem nada, o movimento espírita se sustenta de livros e contribuição dos participantes, dos colaboradores. Exatamente. Então, gente, com a pandemia, socorre aí as suas instituições, as casas, porque tem muito trabalho bom aí, passando dificuldade, né, no Brasil todo. Todos nós estamos nessa luta aí. Exatamente. Rívia, aquela próxima. Tá, então, Haroldo, você faz referência aqui a respeito das duas modalidades de suicídio, o exterior e o interior. Você poderia falar um pouquinho sobre eles para nós, por favor? Na verdade, a gente usou uma metáfora, né? Não é propriamente assim uma definição, né? O suicídio mesmo, estritamente falando, é você tirar a vida física, você se matar fisicamente falando, seja de uma maneira direta, que é a morte instantânea, ou num curto período, ou aquela morte indireta, em que você vai sobrecarregando o seu organismo até que ele não consegue mais e acaba indo a óbito. Esse é o suicídio. Nós usamos uma metáfora, porque esse suicídio é muito explícito, ele é muito visível, esse não tem dúvida, não tem ninguém no mundo que tenha dúvida de que isso é um negócio ruim, muito, muito triste, muito angustiante. Você vê alguém que você ama, alguém do seu lado, tirando a própria vida, né? Mas existe, e aí a gente usou uma metáfora, né? Então vamos dizer isso aqui é uma metáfora, é uma imagem, apenas para puxar uma outra reflexão, que é desse suicídio interno, que é quando você não vive os seus potenciais. É quando você não cumpre aquilo que você veio fazer aqui.
É quando você passa a sua vida, que é a sua existência física, em branco. É quando você não honra as promessas que você fez aos espíritos amados que avalizaram a sua encarnação. Então, quando você perde essa oportunidade, é um suicídio. É uma morte, mas de um outro nível, não uma morte física. É uma morte de possibilidades. É uma morte de oportunidades. É uma falta de aproveitamento de recursos, de relações, de circunstâncias que a providência divina dispôs com muito amor para que você pudesse evoluir. Então é um desperdício. É o desperdício do tempo, é o desperdício das relações, das circunstâncias, é o desperdício da vida, da encarnação no sentido filosófico e espiritual. É nesse sentido que a gente quis dizer. A gente pode dizer que é abrir mão do protagonismo que cabe a cada um, né? Que cabe a cada um, exatamente. Abrir Quando você desiste de tudo e fala, não, aí você se recolhe, né, e deixa de fazer aquilo que te cabe. Desisto, ou me revolto, ou fico martirizando, ou fico tentando... Outro dia eu peguei uma frase de um ditado, né? A frase não é minha, né? Eu citei de um ditado francês, se eu não me engano. É muito antigo esse ditado, e que ele diz assim, a vida, ela não dá borracha pra gente. Ninguém tem borracha para apagar. Você consegue apagar? Agora eu vou apagar aquilo que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Não existe isso. Né? Então, a gente só tem papel e lápis. A única coisa que você pode fazer é reescrever. Reescrever. Né? E foi por isso que Emmanuel disse para o Chico, e aí agora a frase é do Emmanuel, essa é do Emmanuel. Né? O Emmanuel disse para o Chico assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. É uma outra maneira de dizer a mesma ideia. Né? É isso. Todos nós podemos recomeçar agora. Então, não importa o que você fez, não importa as bobagens que você já cometeu, as péssimas escolhas que você fez, as experiências tristes. A partir de agora, a partir dessa live, você pode falar assim, olha, eu vou mudar, eu agora vou reescrever essa história com o tempo que me resta. É uma decisão, né, Haroldo? É uma decisão. Haroldo, a Cecília Gilene Tenório de Almeida, que está no um dos canais que estão transmitindo, acho que isso aqui é no canal da FEDEF, que tem vários canais aqui transmitindo. Como saber que deixamos de cumprir os compromissos que nós assumimos? Isso, eu preciso aguçar minha percepção para eu compreender isso, para eu enxergar. Então, eu posso dar aqui algumas dicas. Quando as pessoas que Deus colocou na sua vida estão chorando por causa de você. Quando as pessoas que Deus colocou na sua vida estão com as dificuldades ampliadas por sua causa. Quando aquelas responsabilidades que foram delegadas para você e que você assumiu, você, sem razão, deixou de cumprir. Quando você fez promessas para corações, para instituições, e de repente você abandonou, mesmo podendo cumprir, você não quis cumprir. Essas são dicas. São sinais. Eu não estou dando um veredito, porque isso é tão individual, cada pessoa que faz sua avaliação e cada pessoa que vai tirar sua conclusão. Então, por exemplo, você teve um relacionamento, resolveu ter filhos, ou teve filhos, estava ali com os filhos, e de repente você, não, eu agora não quero saber de filho, e abandonou. Está aí um exemplo claro. A partir daquele momento, tem criaturas, tem seres que estão sofrendo, que estão tendo a provação ou a expiação agravada por conta de você, de um comportamento seu. Não é? Então, nós devemos sempre nos perguntar,
Será que o meu projeto de felicidade, olha isso, será que o meu projeto de felicidade está baseado na infelicidade de alguém? Ou, vou dizer de uma outra maneira, será que para eu ser feliz alguém está tendo que chorar? Se a resposta for sim, sinal amarelo ou vermelho. Amarelo ou vermelho. Aí você tem que parar e pensar. Tem que parar e pensar. Porque a felicidade verdadeira, ela é construída, a verdadeira, a espiritual, ela é construída com base no compartilhamento de felicidade. Eu estou bem, mas todos têm que estar bem. A menos que quem está do meu lado não queira estar bem. Mas aí é um problema dele. Se ele não quer estar bem, aí é uma escolha dele. Mas eu provocar a infelicidade do outro, eu provocar a lágrima do outro, eu provocar o sofrimento do outro, porque eu abandonei compromissos, isso é um sinal claro de que eu estou abandonando os meus deveres. Nossa, Haroldo, aquelas pessoas que então que abandonaram o centro, abandonaram o orfanato, a creche, comprometeram, então... Isso aí. É uma dica, né? É isso aí. Abandonaram os relacionamentos. É porque é um compromisso, né? Você... É isso que, Paulo, às vezes o espírita não entende isso. A lei é de ação e reação. Às vezes o espírita só lê reação. Então ele acha que a lei é de reação. Não. A lei é de ação e reação. Então, o que significa isso? Eu tenho que saber escolher. Eu tenho que pensar antes de prometer. Eu tenho que pensar 2 vezes antes de assumir um relacionamento, antes de prometer algo, antes de entrar em determinadas situações, antes de assumir determinados compromissos. Eu tenho que pensar antes. Porque a lei é de ação. Que ação eu vou tomar? Porque a partir do momento que eu faço uma escolha e assumo compromissos, aí virá a reação. Só que às vezes a gente esquece. A gente corta a ação e acha que a lei é só a reação. Ah, eu estou resgatando. Ah, eu estou sofrendo. É sempre assim. E a pessoa esquece que agora ela está fazendo escolhas. Hoje. Agora, ela está fazendo escolhas. Que escolhas são essas? Então, ser espírita de verdade é aprender a fazer escolhas. Escolhas que o espírito imortal faz. Então, não faça a escolha que mortais fazem. Faça a escolha de espíritos imortais. Essa é a dica. Hashtag. Fica a dica. Hashtag somos imortais. A gente é uma federação pequena, mas a gente está sempre encontrando os amigos das outras federativas e conhecendo o movimento nacional. E a gente vê muito pessoas que assumiram compromisso, seja com instituições, com organizações, e abandonam porque não gosta de fulano, de Beltrano, porque não se deu bem com uma ideia, com um projeto. E a gente vê o rombo que fica, às vezes, da colaboração que aquela pessoa traz, e quando ela sai, fica um vazio muito grande. Então, realmente, pesa para os demais companheiros. E é muito comum isso. Acho que é muito importante essa dica aí. Vamos deixar ela bem registrada. Agora, deixa eu fazer justiça. É por isso, Paulo, que Emmanuel diz assim: já pensou o que seria do mundo se todos os encarnados cumprissem seus deveres? Seria um monte de regeneração amanhã. Não haveria. Aí ele começa: não haveria crianças abandonadas, não haveria miséria, não haveria preguiça, não haveria. Entendeu? Olha isso. Sim. Haroldo, deixa eu fazer justiça. Uma pessoa aqui, a Luciane Cruz Souza, falou que tem gente do Acre também te assistindo, embora seja lá do outro lado do país. Não, o Acre é uma maravilha. O que é isso? Tá aí a postagem dela. Um beijo para ela e para todos do Acre. Do Acre, da Noruega, de Portugal. Muitos lugares. Impressionante o alcance.
Os poderes, Haroldo, eu estava falando antes aqui, numa outra reunião, que a nossa primeira live foi contigo, que você viria aqui pessoalmente, aí deu errado, a gente fez aquela primeira live nossa. E Verdade. você falou dos poderes do Espírito. Isso. Aí, aquilo foi uma injeção de ânimo para a gente, que a partir daqui não paramos mais de fazer live, viu? Não, e quantas vidas estão sendo salvas? Quantas pessoas estão sozinhas agora? Porque tem muitas pessoas que estão enfrentando a quarentena sozinhas, moram sozinhas, estão em casa sozinhas. E nesse momento elas estão aqui com a gente. Estão aqui conversando, refletindo. E estão sendo envolvidas, porque o Espírito ele tem esses poderes de envolver o outro com vibrações, com pensamento, com amor. Isso é tão real quanto um abraço físico. Verdade. O tempo está acabando, né? Passou voando. A gente agradece. Passou voando. A gente agradece muito. Tem mais de 2.000 pessoas, Haroldo, conectadas com a gente. Só no YouTube que eu consegui acompanhar aqui. Eita, sem falar os outros canais. Então a gente fica muito feliz, agradece muito. Tentamos consolidar as perguntas mais representativas, mas a gente agradece muito essa assistência, as pessoas que estão acompanhando a gente. Muito obrigado, gente. Que cada lar agora, nesse momento, seja realmente aí uma fonte de luz e de bênção de Jesus. Haroldo, como o tempo é implacável, a gente deixa aqui para você fazer aí a despedida e passar mais uma mensagem aí de consolo e gratidão a todas essas pessoas que estão nos assistindo. Hein, Haroldo? E como você vai passar essa mensagem que consola, que eu vou aproveitar e vou pedir para você ajudar o Saulo Soares com uma perguntinha. Você já inclui aí na sua despedida e na sua mensagem de consolo, tá? Ele está assistindo a gente pela FebTV. Ele diz assim, ao Saulo Soares: porque mesmo orando, desejando todo o bem possível àqueles que nos ofenderam há 30 anos, somos sobressaltados pelas mágoas destas pessoas. É porque, Saulo, a gente precisa acrescentar mais um ingrediente aí. O equilíbrio das emoções. Então, a oração, vou fazer uma coisa aqui bem didática, tá? E quando a gente usa um recurso didático, é claro que ele é incompleto, não pode ser interpretado ao pé da letra. A oração é você ligar a internet, ligar o Wi-Fi. É você estabelecer uma conexão. Ligar o Wi-Fi. Né? O agir no bem é conquistar simpatia e mérito espiritual. Mas trabalhar as minhas emoções é evolução espiritual. Então, você pode ficar orando 24 horas por dia. Se você não fizer o trabalho artesanal de equilibrar suas emoções, de lidar com elas, de purificá-las, de regular a intensidade delas, de entender o que está disparando aquela emoção, o que está disparando aquela lembrança. Se você não fizer esse trabalho artesanal do autoconhecimento e do equilíbrio emocional, que é um trabalho solitário, é só você com você dentro de você. Se não tiver isso, não está completo. Vai faltar uma pecinha no conjunto da obra. Então, muita gente está fazendo muita caridade, trabalhando, orando, e às vezes chega no mundo espiritual em total desequilíbrio emocional. Então, não podemos nos esquecer dessa pecinha-chave. Ela é muito importante. E ela não aparece. Porque isso é trabalhar nos alicerces, é trabalhar nos fundamentos do nosso equilíbrio pessoal. Então, é essa mensagem que eu queria deixar também. Porque a doutrina espírita, ela nos diz de forma muito clara. Primeiro, existe uma inteligência suprema e um amor infinito dirigindo a criação. Uma inteligência suprema. Nem sempre é possível entender o que Deus está fazendo.
Porque se nós sempre entendêssemos o que Deus está fazendo, nós seríamos inteligência igual a dele. Então, às vezes, Deus faz coisas que ele não entende. Fala, gente, não estou entendendo Deus. Claro, ele é inteligência suprema e você não. Você não é inteligência suprema. Então, compreender que Deus é inteligência suprema e é o amor infinito. E ele está dirigindo a criação. Segundo, entender que nós somos espíritos imortais. O corpo pode se machucar, o corpo pode adoecer, o corpo pode morrer, os relacionamentos podem se acabar. Nós perdemos entes queridos porque o corpo deles morre. Muitas coisas podem acontecer, mas o nosso espírito é imortal, é indestrutível. E por que tudo isso acontece? Porque nós encarnamos com uma finalidade: purificar o nosso espírito imortal. A encarnação não é uma viagem para Disney. Não é uma excursão de passeio. O Criador, na sua bondade, permite que haja lazer, descanso, alegria e conforto na encarnação. Mas o propósito dela é a evolução espiritual. Se a gente compreender essas três coisas, tudo muda. Tudo muda. A nossa maneira de ver a vida muda totalmente. E quando muda a nossa maneira de ver a vida, muda tudo. Sabe por quê? Porque a grade, a algema mais forte é a da mente. É a da forma de pensar. É a algema mais poderosa que existe. Está aqui, ó. Ok. Então, a gente agradece muito, Haroldo, sua disponibilidade, essas palavras consoladoras, que Jesus ilumine aí sua caminhada, suas escolhas, discernimento. As pessoas que estão nos acompanhando, são muitas manifestações, alguns pedindo socorro, apoio. Eu diria àqueles que estão com sofrimento que procurem nas federativas, nas casas espíritas, muitas estão ativas 24 horas aí no atendimento fraterno, no estudo, no apoio, no acolhimento das famílias. Não deixe, porque a maioria das casas a gente tem estimulado, temos acompanhado no Brasil inteiro. As federativas têm feito um trabalho fantástico de orientação, de apoio, para que a casa funcione como funciona no mundo espiritual, 24/7, de forma virtual. A gente mostra de novo o livro que o Haroldo trabalhou. Quem tem interesse, quem quer continuar explorando, né, essa fala do Haroldo, está muito bem detalhado. O livro é um cafezinho na cozinha, de simples, de fácil, mas de saboroso, de profundo, né? Então, procura aí, tá o link. E eu queria aproveitar esse momento de tantas pessoas reunidas e fazer essa corrente de oração. A força do pensamento, do sentimento de cada um, que a gente agora pare por um instante, imagine a figura de nosso Mestre Jesus. E antes de passar, Marcelene, tem algum recado? Que você sempre tem uns recadinhos aí da federação? Tenho. Amanhã, às 18 horas, nós temos E Agora, Jovem Espírita, ninguém pode perder, hein? Na terça-feira, às 20 horas, nós teremos a dona Sueli Caldas Schubert aqui conosco, nessa terça. E no sábado, às 18h30, a doutora Irvênia Prada aqui conosco. Então, fiquem ligados, porque nós vamos divulgando aí os links. Qualquer dúvida, site da FEB TV e da FEDEF TV, no YouTube, as informações detalhadas. Então, enquanto a Rívia prepara para fazer a prece, eu gostaria de agradecer imensamente a Haroldo, a todos, a Itelitra, que nos apoiou também aqui com o material, com o livro. E vamos nessa corrente. Cada um agora, fechando seus olhos, imaginando a figura de nosso Mestre Jesus, visitando cada lar de quem está aqui conectado, imaginando essa grande rede de luz por todo o nosso país, por todos aqueles que estão conectados. Falamos de Chile, Portugal, Noruega, Espanha, Estados Unidos, todos esses lares, que funcione agora como uma conexão com o plano maior. E aí, imaginando a figura de Jesus derramando sobre nós suas vibrações,
Vamos então sintonizar nessa prece. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos essa oportunidade bendita e gloriosa em que podemos aprender um pouco mais da vida através do nosso companheiro Haroldo, que ele possa ser iluminado nos seus projetos profissionais, espirituais, familiares, para que ele continue distribuindo a sabedoria, a clareza de raciocínio para todos nós que tanto precisamos. Nós te agradecemos por tudo e rogamos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br